Olá, sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho de notificações para que você possa receber novos vídeos. Inscreva-se no canal, comenta e compartilha. Mas vamos ao texto sagrado que vamos mencionar nesta manhã para a nossa meditação. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 2 a 17, nós encontramos ali uma narração a respeito de Davi, rei de Israel. E Davi já tinha terminado vencer todas as suas batalhas. Deus tinha honrado Davi sobremaneira, tinha engrandecido Davi, um homem simples que Deus tinha tirado do pasto das ovelhas, tinha colocado como principal rei de Israel, como principal pastor do Israel de Deus. E Davi já tinha terminado as suas guerras, suas batalhas. Davi estava ali descansado, e aí brota no coração de Davi um desejo, e um desejo que não tinha nada a ver de ser um desejo contraditório, um desejo que viesse a desagradar o coração de Deus. Porém, esse desejo de Davi, apesar de ser um desejo nobre, apesar de ser um desejo justo, apesar de ser um desejo verdadeiro, que era de construir o templo onde colocaria a arca como símbolo da presença de Deus, pois é isso que a arca representava no Velho Testamento. Na Velha Aliança, a arca representava o símbolo da presença de Deus. Onde a arca estava, com certeza a bênção de Deus estava ali, indiferente de quem seja, de quem fosse a pessoa. A Bíblia fala lá de um homem por nome Obed-Edom. Esse homem não era da descendência de Davi, esse homem não tinha a bênção, a promessa da bênção de Deus sobre a vida dele, mas a arca de Deus ficou na casa desse homem, e esse homem foi abençoado, porque a presença da arca, sem dúvida alguma, indubitavelmente representava a presença de Deus. Mas vamos ao desejo do coração de Davi, porque nesta mensagem eu tentarei passar para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, para os nossos ouvintes, que são pessoas muito importantes. Eu quero passar para vocês a seguinte lição, o seguinte ensinamento, de que nem tudo que é justo, nem tudo que é nobre, nem tudo que é perfeito, verdadeiro, que brota do nosso coração, está alinhado ao desígnio de Deus, está alinhado à vontade de Deus, ou significa que terá a aprovação de Deus. Deus não aprova boas intenções apenas do coração do homem. Deus não aprova apenas boas intenções do meu coração em realizar para Deus aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Essa era a situação de Davi. E aí, Davi, comentando sobre isso, eu habito no palácio e a arca de Deus habita em tendas, diante do profeta Natã. O profeta ouviu aquilo ali, imediatamente, ele como profeta conselheiro do rei, profeta a quem o rei ouvia, pois no Velho Testamento era assim. Essa era a finalidade do ministério profético, servir como a boca de Deus, servir como a voz de Deus na terra, para aqueles que temiam a Deus, para aqueles que buscavam a Deus, e até mesmo para aqueles também que não respeitavam a Deus, que não temiam a Deus, que não tinha comprometimento com Deus. E aí, quando Davi expõe esse desejo do seu coração diante do profeta Natã, Natã era profeta, preste bem atenção, Natã era profeta, e ao ouvir aquilo aí, o profeta disse: poxa, isso aí é verdadeiro, vai lá e faz, começa a construir o templo de Deus. O que poderia haver de errado no desejo do coração de um rei que foi tão honrado por Deus, né? Construir um templo para a habitação
da arca de Deus, isso demonstrava temor, isso demonstrava respeito, isso demonstrava reverência pela arca. Porém, Davi não era o homem certo para fazer a coisa certa. Davi não era o homem certo para fazer a coisa certa. Então, o profeta Natan imediatamente respaldou e aprovou. Poxa, vai lá e faz. O que há de errado nisso aí? Aí, resultado, Davi, com a aprovação do profeta, com aquilo que ele ouviu do profeta, agora eu vou falar sobre o profeta, porque apesar de Natan ser o profeta, e apesar do profeta ser o profeta, isso não significava, ou isso não dava a ele o direito de tudo quanto ele falava, de tudo quanto ele proferia, estava vindo de Deus, estava alinhado ao coração de Deus, estava vindo do trono de Deus, como foi no caso de Natan. Aí Natan fala aquilo e vai para os seus aposentos. Quando Natan foi para os seus aposentos, Deus aí se manifesta, se revela a Natan e fala com Natan: olha, vai lá e fala para o meu servo Davi que ele não construirá o templo em Jerusalém. E aí Natan, imagine o susto que Natan levou, após ter dado o respaldo à ideia de Davi, após ter respaldado e confirmado o desejo do coração de Davi de construir um templo, como sendo um desejo, uma vontade perfeita, alinhada ao coração de Deus, alinhada ao trono de Deus. Aí imagine, após ouvir as condições, a situação que Natan ficou, com certeza ele ficou inquieto. Poxa, ele falou, eu falei em nome de Deus, eu disse a ele que poderia sim, que era justo, que era certo, e agora Deus me fala que é para mim dizer a ele que não é ele o homem. Pois é, então Natan imediatamente obedeceu a Deus, se dirigiu a Davi, e aí agora Natan fala aquilo que Deus tinha revelado a ele, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, a respeito de Davi, a respeito do fim dos seus dias e a respeito daquela obra tão importante que era a construção do templo de Jerusalém. E aí o profeta, obediente a Deus, foi lá e disse: olha, tu não é o homem. Apesar de ser a coisa certa, apesar da tua intenção, do desejo do teu coração, demonstrar temor de Deus, demonstrar zelo pela arca, demonstrar reverência pela arca, por construir um templo para que a arca seja guardada, seja acomodada em um lugar digno. Porém, você não é esse homem, Davi. Você não é o homem para construir. O projeto é certo, o projeto é maravilhoso, o projeto é alvissareiro, a construção do templo em Jerusalém, para guardar, para acomodar a arca. Porém, você não é o homem. Quero dizer para você que Deus tem o homem certo, Deus tem a pessoa certa, Deus tem a pessoa ideal para cada propósito, para cada projeto, para cada desígnio dele aqui nesta terra. Por isso, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, por mais nobre que seja o projeto que está no teu coração, por mais verdadeiro, por mais justo, por mais relevante que seja, mas para esse projeto teu receber a aprovação de Deus, receber o galardão de Deus, receber as honrarias de Deus, ele precisa primeiro ter nascido no coração de Deus. Uma vez que nasceu no coração de Deus e verteu para o teu coração, aí existe uma via de mão dupla. De Deus veio para o teu coração. Agora o teu coração, porque está no teu coração, tu manifesta esse desejo, tu torna público esse desejo, tu externa esse desejo para as pessoas corretas, para as pessoas certas. E a pessoa certa para Davi era Natan. Mas hoje você pode ter a sua igreja como a pessoa certa, você pode ter o seu líder
como a pessoa certa, você pode ter pessoas ao seu derredor que são pessoas que inspiram confiança, são pessoas que andam com Deus, são pessoas que temem a Deus, são pessoas que buscam o Senhor, são pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que ouvem Deus e Deus ouve a sua voz. Compartilha esse projeto, externa esse desejo do teu coração, fala esse desejo, fala isso que está no teu coração, esse projeto, esse desejo, essa vontade, e aí então receberás a confirmação. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que for confirmado por 2 ou 3 testemunhas é porque é verídico, é porque é verdadeiro, é porque veio de Deus. Isso concernente a todo projeto que nasce no nosso coração, a tudo aquilo que vem no nosso coração, que às vezes faz a nossa alma se aquentar, às vezes inflama a nossa alma, inflama o nosso coração. Mas se não há testemunho, se não existe nenhuma testemunha acerca daquilo ali, se não existe nenhuma aprovação, ainda que seja aprovação apenas do profeta, vá devagar, tenha paciência, seja prudente. Davi foi um homem muito importante. Davi foi um homem que Deus diz que ele, ao encontrar Davi, ao chamar Davi, ele era o homem segundo o seu coração, mas não para construir o templo de Deus, onde habitaria a arca de Deus, símbolo da presença de Deus. E mais, e Deus antes já tinha falado que ele não é o Deus que habita em templos feitos por mãos de homem. Por isso, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe, que haja graça do Senhor na sua vida e que o Espírito de Deus continue te conduzindo. Deus te abençoe.